Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa doença, que é o transtorno da dependência química, e o que a gente pode fazer para evitar, para controlar e para se livrar definitivamente desse transtorno. Eu sou psiquiatra e a gente lida com essa doença já há algum tempo e, infelizmente, no nosso país, a gente não tem muito respaldo do que a gente gostaria, mas ainda bem que nós temos aqui um grupo como esse, Desaate. Então parabéns a todos, Thelma, Mário, a todos, porque não é comum isso acontecer, você ter um apoio de um grupo disposto a enfrentar esse transtorno, a enfrentar essa doença. Bom, quando a gente fala em drogas, nós temos que pensar em drogas. A princípio já vem drogas lícitas e ilícitas. Existe muita desinformação que a mídia passa, né? Mas a diferença entre droga lícita e ilícita é apenas que uma paga imposto e a outra não paga. Só isso. Não quer dizer que uma lícita seja melhor ou mais fraca que a outra. Não. A pior droga que existe na nossa sociedade é o álcool. Essa é a pior droga que existe. E o nosso raciocínio deveria partir do álcool. Então nós deveríamos ter políticas públicas muito mais voltadas para a questão do álcool, começando pelo álcool. Por exemplo, a gente não poderia ter propagandas de cerveja na televisão, né? Isso é um absurdo, isso é um crime, isso é uma tragédia coletiva. Nesse exato momento, a nação brasileira está debaixo de uma tragédia coletiva chamada álcool, em particular cerveja. A pessoa, ela é livre para beber ou não beber. No entanto, a propaganda na TV, isso é um crime. A pessoa não tem que ser incentivada a uma droga, a pior droga que existe, que é o álcool. Por quê? Porque o álcool ele vai alterar o seu livre-arbítrio. Ela vai alterar a sua capacidade de escolha. A maconha, a cocaína, o crack, até mesmo a nicotina, não fazem isso. Eles exacerbam as suas escolhas. Mas a única droga que faz com que você passe a fazer aquilo que você não fazia antes é o álcool. Então, o nosso raciocínio deve partir daí. Veja que uma criança, a partir dos 2 anos de idade, nós temos o cérebro composto de bilhões de neurônios, e cada neurônio tem uma parte do neurônio que se chama mielina. Uma criança com 2 anos de idade já tem a mielina amadurecida, então ela já começa a aprender por modelagem. Então, se ela vê o pai bebendo, a mãe bebendo, o tio bebendo, e ela vai nas festas de aniversário, existe bebida, existe cerveja, e ela vê aquela propaganda que no cérebro dela, ela pode ainda não entender a imagem, mas traz um som agradável, aquilo vai se transformando em algo normal. E essa é uma tragédia, né? Que infelizmente a gente não consegue fazer muita coisa, porque vocês sabem o quanto nossos políticos são corruptos. E na última eleição para deputados federais, 62% dos deputados receberam auxílio de campanha da Ambev.
Então, quer dizer, o político não está nem aí com você, vocês sabem disso. Isso não é nenhuma novidade. A Thelma sabe muito bem como isso funciona. Existem as exceções, com certeza, óbvio. Aliás, nós trabalhamos em função das exceções. Mas a maioria está interessado no poder e no dinheiro. E o que é que nós vamos fazer? Um despertamento, né? Quem nos conhece já há algum tempo, eu sou psiquiatra há 32 anos, quer dizer, faz 30 anos que a gente bate nessa tecla, convidando as pessoas para entender o seguinte: olha, você está sendo massa de manobra, você não entendeu ainda? Você não entendeu que está sendo manipulado para tirar tudo de você, tirar o teu dinheiro, a tua saúde, a tua paz, a tua tranquilidade, né? Sugar tudo de você. Esse é o sistema que nós estamos inseridos hoje. Então a gente necessita entender o seguinte, que primeiro, drogas lícitas e ilícitas não faz muita diferença, porque a pior droga que pode acontecer na sua casa é o álcool. E se eu fosse você, eu repensaria não apenas o seu hábito, você que não estou falando que tenha já o transtorno de dependência química, mas você como familiar, você não pode ter álcool na sua casa. É simples assim. Você não pode, porque se você tem um dependente químico, ele já tem instalado no cérebro dele o núcleo do transtorno da dependência, que chama-se compulsão. A compulsão fica numa parte do cérebro, você tem um sistema de recompensa e prazer, ali você tem o núcleo accumbens. A compulsão já está instalada no cérebro, ela já está lá. O que é uma compulsão? É quando o seu cérebro dispara uma vontade compulsiva de fazer alguma coisa que não depende do seu controle. É compulsivo, é mais do que impulsivo, é compulsivo. Compulsivo é um impulso repetitivo. Então, se você tem uma pessoa que está num tratamento para transtorno de dependência química, por exemplo, do álcool, se ele ouvir o barulho, o som de uma latinha se abrindo, isso pode disparar uma compulsão. E aí os familiares, por falta de informação, falam assim: isso é fraqueza, mas você não fez lá o tratamento, ou você não vai lá no DESAAT. Isso é falta de informação. Nós estamos falando de compulsão. Compulsão, ela é disparada por um estímulo sensorial externo. Pode ser visual, pode ser auditivo, como pode ser olfativo. E dentro das propagandas existem hoje os especialistas em neuromarketing. Eles sabem exatamente como o cérebro de uma pessoa dependente química do álcool funciona. Eles têm 3 propósitos, são criminosos. Eles têm 3 propósitos dentro de uma propaganda. Primeiro, aquele que nunca bebeu, induzir aquela pessoa a beber pela primeira vez. Segundo, aquele que bebe, continuar bebendo. E terceiro, aquele que parou de beber, voltar a beber. Então as propagandas são divididas em 3 partes, com caráter científico. Eles estudam, eles submetem inclusive ratos às propagandas, para ver como eles reagem aos sons das propagandas. Ratos com dependência química de álcool, porque eles tornam os ratos dependentes químicos de álcool, e aí eles estimulam para ver como eles reagem. E mesmo os ratos sendo submetidos a estímulos dolorosos, eles superam o estímulo doloroso e vão beber o álcool que está ali disponível no experimento que está sendo feito. Então nós temos um grande desafio. E nesse dia, né, em que a gente vai aqui celebrar pessoas que estão superando essa doença, eu diria a vocês, são heróis,
que merecem o nosso aplauso, merecem a nossa admiração, porque todo dia começa tudo de novo para um dependente químico. Entenda isso. Não vá pensar você, nossa, fulano está já há 1 ano, 2 anos, 3 anos limpo. Todo dia começa tudo de novo. Todo dia, quando um dependente químico acorda, ele tem que estar com todo o processo de vigilância ligado. Porque ele pode, primeiro ele recai no comportamento e depois ele recai no uso da droga. Então, imagine uma doença que a pessoa vai passar para sempre, todo dia, tendo que estar ligada 24 horas. Sabendo que a família nem sempre sabe o que é a doença, nem sempre colabora. Quantas vezes, isso eu vejo toda semana no consultório, né? Pais, parentes, a pessoa às vezes vai num aniversário, ela vai para não beber nada, e chega aquele cunhado, aquela pessoa e fala assim, mas você não pode nem tomar um pouquinho? Não pode. Não pode. Se você acha que pode, eu vou falar aqui uma coisa, mas eu estou aqui para contribuir um pouco. Se você fala que pode, você é ignorante sobre o assunto. Fique quieto, pai, mãe, tio, fique quieto. Você não entende da doença. Você pode entender de qualquer coisa, mas você não sabe o que é uma compulsão instalada no cérebro. E não é ele apenas que fez isso com ele. É todo um sistema. É todo um sistema que nós estamos inseridos. Na grande maioria dos países europeus, há muitos anos que é proibido propaganda de bebida alcoólica. Aliás, propaganda de bebida alcoólica, de carro, de banco, de cartão de crédito. Por quê? Porque tudo isso faz parte do processo. Não é só uma coisa isolada. É o nosso país que ainda nós não temos consciência do bem coletivo. A gente fica brigando, né, nas esquinas, no trânsito, toda hora. A gente não pensa no todo. A gente não pensa no todo. Igual essa mentira aí com relação à aposentadoria, né? Quantos brasileiros falam assim, ainda bem que eu já estou me aposentando. Pô, você não pensa no outro. Você olha só para você. Você nunca ouviu falar em individualismo, em egoísmo? Como que você se fecha no mundo dizendo, para mim está bom, para os outros não interessa? Se nós não pensarmos no bem coletivo, nós perdemos essa existência. Por quê? O nosso modelo e guia para a felicidade, quem é? É Jesus. Isso não tem nada a ver com religião, não importa se você é ateu, não tem religião, não importa. Filosoficamente, ninguém, no estudo filosófico, não é no estudo religioso, no estudo filosófico e psicológico, ninguém resumiu tanto o processo gerador de felicidade como Jesus, quando ele diz, amar ao próximo como a si mesmo. Pronto, é só isso que precisa. O resto pode jogar fora. E nós, brasileiros, religiosos assim até as tampas, né? Tem igreja para tudo quanto é lado, não praticamos isso, porque não pensamos no outro. Somos individualistas, não pensamos de forma coletiva. E nós necessitamos de pensar de forma coletiva se nós queremos uma sociedade mais feliz. Hoje as sociedades, as comunidades, as cidades, os países estão sendo convidados para gerar o quê? Felicidade. Hoje nós temos um índice aprovado pela ONU, chama-se FIB, Índice de Felicidade Interna Bruta, desde 2012. São 9 critérios para se avaliar qual é o índice do FIB, dentro de uma cidade, dentro de uma comunidade, dentro de uma empresa, dentro de um país.
E dentro desses critérios o quanto as pessoas pensam no outro. E isso falta muito na área da dependência química. E nós trabalhamos aí pensando assim, poxa, não faz sentido aquela propaganda, porque aquela pessoa que ainda não tem imunidade emocional fortalecida e necessita para se distanciar daquele estímulo, ele ainda não tem essas condições, então nós temos que pensar nele também. Onde já se viu buffet infantil, né? Que nós temos aqui em Rio Preto, e a gente batalha por isso, buffet infantil, servir bebida alcoólica, isso é um crime, isso é uma tragédia, isso é uma tragédia. Em qualquer país europeu isso é proibido, muita gente já sabe disso. Como pode uma pessoa, por exemplo, sair bebendo cerveja na rua? Em muitos países europeus isso é proibido. A Dinamarca é o país mais feliz do mundo, por índices da ONU. 5 milhões de habitantes. Ah, mas lá tem 5 milhões. O Brasil tem 200 milhões. Tá, o índice de homicídio na Dinamarca, com 5 milhões, é 1 por ano. Depois de um ano, ele escolhe alguém e fala, alguém precisa morrer, porque senão, como é que faz? É 1 por ano. Então vamos trazer para o Brasil, se é 40 vezes maior a população, então seria 40 por ano aqui no Brasil. Mas o índice de homicídio no nosso querido Brasil, que não tem nada a ver com as nossas fragilidades, são 200 homicídios por dia. Estamos matando o outro por nada. Mata-se. E tudo isso tem a ver com o transtorno também de dependência química. Por quê? Uma das coisas que começa a doença é a chamada ansiedade. A ansiedade é o primeiro passo para um transtorno de dependência química. E vocês sabem qual é a droga, a pior droga das conhecidas é o álcool. Mas você sabe qual é a droga que mais mata no mundo? Que em alguns países lá da Escandinávia, inclusive da Dinamarca, quando tem essa droga, vem uma tarja preta lá escrito Toxic. E que agora, deve fazer uns 2 meses, a Organização Mundial da Saúde solicitou aos países para aumentar os impostos com relação a essa droga. Você sabe qual é? A droga, o pó branco que mais mata no mundo? Açúcar. Açúcar. O açúcar refinado. Todo dia tem gente morrendo em consequências do uso abusivo e compulsivo do açúcar. Por quê? Quais são os pós brancos que mais matam? Primeiro é o açúcar, açúcar refinado. Tem tanta coisa ali industrializada, artificial, para o açúcar chegar do jeito que aquilo quando você toma é um veneno. O segundo pó branco que mais mata, qual é? O sal. O terceiro pó branco que mais mata, qual é? A farinha de trigo refinada, essa das massas, é o terceiro pó branco que mais mata. Hoje tem muito mais gente morrendo por excesso de peso do que por falta de peso. O quarto pó branco que mais mata, qual é? Se a gente simbolizar pó branco como sendo do remédio, é a automedicação, que é outro absurdo no nosso país. Propaganda de remédio na televisão, aquela simples analgésico, remédio para gripe, que não é um absurdo. Só para vocês terem uma ideia, estatístico, isso é estatística. No ano de 2014, morreram 22 mil brasileiros no ano por automedicação. É quase uma guerra do Vietnã. Entende? E qual que é a cultura? Ah, estou com uma dorzinha aqui. Ah, peraí que eu tenho aqui na bolsa. Qual que você quer? Entende como a cultura da droga,
ela está inserida no nosso país, e nós temos que fazer alguma coisa, depressa, porque ou você vai morrer antes da hora, ou tem alguém ao seu redor morrendo antes da hora. O político não tem interesse, no sentido geral, né? O político não tem interesse, ele quer poder e dinheiro. Não precisa falar nada para vocês sobre isso, né? Vocês viram aí, nós temos 77 delações pela frente. A primeira que já saiu já foi uma bomba. Imagina as outras 76. E tem gente achando que, nossa, tal. Percebe? E o quinto pó branco que mais mata é a cocaína. Então a gente necessita repensar o seguinte: como é que nós vamos resolver isso? Você vai resolver começando pela sua família. Começando pela sua família. Desconstruindo a cultura da droga dentro da sua casa. Desconstruindo a cultura da dependência dentro da sua casa. Desconstruindo a cultura de tem que ter tal coisa. Cadê o sal? Se não tiver sal, é droga. É compulsão, porque se não tiver sal, você não come. Então você é um dependente químico também do sal. Quando a gente fala em dependência química, já no transtorno, porque aí já é a doença da dependência química, entenda que ninguém nasceu alcoólatra, embora a gente possa trazer algumas tendências de vida passada, mas não é isso que conta. Isso é um aprendizado. Em algum momento, aquela criança, nós tivemos um caso em 2013, uma criança de 9 anos em coma alcoólico. Entende? Isso é uma tragédia, né? Tragédia. Né? Então, primeira coisa, na sua casa, quebrando a cultura da droga. Entenda que ninguém já nasce bebendo. A pessoa nasce e ela vai aprendendo que, lá em casa toma remédio por qualquer coisa. Olha aí, é a cultura da droga. Lá em casa a gente não liga muito para a saúde, não. O importante, né, é ter prazer. Lógico que prazer é bom, mas a gente necessita também estar atento para a saúde. Lá em casa se toma refrigerante. Olha, é inconcebível, né? Ninguém vai te proibir de nada, afinal de contas é uma escolha sua. Mas um copo de refrigerante de 200 ml tem 14 pacotinhos de açúcar desses que você encontra em restaurantes. Porque tem tanta coisa ali que para ele ficar docinho, precisa de muito açúcar. Então, a Organização Mundial da Saúde solicitou aos países para que aumentem 20% os impostos sobre bebidas açucaradas, para que diminua um pouco o consumo, né? Porque tem gente que só diminui se mexer no bolso. Não basta informar, tem que doer no bolso. Então é uma cultura que você começa dentro da sua casa. A cultura da tranquilidade ou da ansiedade? Como que é a sua casa? Sua casa tem diálogo? Sua casa tem amor? Ou sua casa é um desespero? É um medo? Se tem medo, tem ansiedade. Se não tem medo, tem tranquilidade. Se tem amor, está produzindo ocitocina. Se tem ansiedade, está produzindo adrenalina. E a ansiedade, ela dói, ela faz mal, a ansiedade. E droga gera prazer. Entenda isso, ensine aos seus filhos, filho, né? Quando é pequeno, né? Porque depois de uma certa idade já aprende tudo, já sabem de tudo. Mas quando estiver lá pequenininho, quer dizer, ensine pelo exemplo também, né? Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Mas entenda o seguinte: evite experimentar o álcool pela primeira vez. Evite fumar um cigarro pela primeira vez. Evite cheirar uma cocaína pela primeira vez.
evite fumar, evite tomar uma cerveja pela primeira vez, porque você pode gostar. E vão fazer de tudo para você gostar. E aí depois vem essas cantoras, né, que eu acho um outro absurdo, vem aqui na cidade patrocinada por bebida alcoólica. Eu acho que a música deve ser tão ruim, porque eles só vão se tiver cerveja. E a gente sabe que rola o que? Droga lá dentro. Né? Rola cocaína, principalmente a cocaína, muita cocaína lá dentro. Eu sei porque quando nós fomos fazer aquele trabalho para proibir open bar aqui em Rio Preto, eu entrevistei 3 traficantes. Aliás, você viu falando isso lá na Câmara Municipal. Eu entrevistei 3, porque traficante também fica dependente químico, né? Alguns ficam. E aí eles buscam tratamento também. Eu só não vi até hoje, Thelma, político corrupto buscar tratamento. Parece que eles não se arrependem. Né? Eles não se arrependem. Mas traficante se arrepende. Traficante se arrepende. Inclusive eu divulguei um post no Face. Quem mata mais, traficante ou político corrupto? Político corrupto. Mata muito mais, mata todo dia. E tem outro, o traficante não tem hipocrisia. Você sabe que ele vende droga e se você não pagar, ele te mata. É assim que funciona. E o político te abraça, ri para você, te promete, aquela hipocrisia geral, vai na igreja, né? Aparece lá, né? Como se fosse um santo, e está roubando, e está roubando, e está roubando. Que aliás é a única condenação que Jesus fez, né? Hipocrisia. Hipócritas, até quando vos suportareis? E os políticos são especialistas na hipocrisia. Eles são especialistas em parecer uma coisa, mas eles fazem outra completamente diferente. E a ansiedade é a base da compulsão. Porque se eu não resolver essa ansiedade, ela vai crescendo. Ela vai crescendo. E droga gera prazer. Por isso que muitos dependentes químicos, né, quando tem uma discussão em casa, por exemplo, estou falando da moçada, né, aquilo dói, o cérebro dele já aprendeu que a cerveja, a nicotina, a cocaína, a maconha, o crack. Por um outro lado, o Rivotril, né, o chocolate, comer até estufar, diminui aquela sensação de dor de forma ilusória, porque não resolve a causa, só age no efeito. E aí o cérebro cria algo que a gente chama de tolerância. Então, no começo, uma cerveja resolve, depois precisa de 2 copos para resolver a mesma coisa, depois precisa de 3, ou precisa de uma carreira de cocaína, depois precisa de 2, depois precisa de 3, aí precisa de uma pedra, precisa de 2, precisa de um Rivotril, depois precisa de 2, precisa de 3, precisa de um prato de macarronada, depois precisa de 2, precisa de 3, precisa de um churrasco, de 2, de 3, e assim vai. Por quê? Porque o nosso cérebro desenvolve a chamada, ele tem um índice de tolerabilidade, ele vai se adaptando, e aí o prazer já não vai sendo o mesmo, então ele precisa de uma quantidade maior. Se você não resolve essa ansiedade, e essa é a base do tratamento, resolver a ansiedade, sair da ansiedade. Qual é o contrário da ansiedade? Qual que é o contrário da ansiedade? Fala alto. Tranquilidade. Tranquilidade. Então, se você é pai, quando chegar em casa, não interessa o que aconteceu lá fora, no trânsito, traga tranquilidade para dentro da sua casa. Você é mãe, trabalhou, etc, etc. Quando chegar em casa, traga tranquilidade. E tem um exercício que a gente pode fazer mental, né? Para a gente começar a treinar o cérebro com relação à tranquilidade.
Eu vou falar e vocês vão repetir. Pode ser? Tá? Primeiro eu vou falar, depois vocês falam. É assim, ó, você puxa o ar, aí você fala assim, ó. Puxa o ar. Puxa o ar. Lidade. Aí tem gente que fala assim, nossa, eu não aguento isso, pelo amor de Deus. Então, é o processo de ansiedade que existe dentro de você. Vamos fazer? Tá? Puxa o ar. Puxa o ar. Puxa o ar. Lidade. Só que isso é voz verbal. Para a gente chegar lá no inconsciente, nos automatismos, onde está a compulsão, a gente necessita falar na voz mental. Então agora eu vou falar na voz verbal e vocês vão repetir aqui dentro, na voz mental. É aí que funciona, tá? Não é aqui. Não é aqui, porque tanto você pode estar falando uma coisa e pensando outra. É aqui que funciona. Eu vou falar na voz verbal e vocês vão repetir na voz mental. Combinado? Tá? Com a boca fechada, puxa o ar, puxa o ar, puxa o ar, lidade. Quando seu pai chegar em casa ansioso, puxa o ar. Quando a esposa chegar agitada, puxa o ar. Quando o filho chegar, puxa o ar. Quanto mais espichado, melhor. E tem que ser na voz mental para gerar um estado alterado de consciência e ir lá no inconsciente. Bom, é um grande desafio evitar a compulsão, porque a ansiedade vai aumentando, ela vai chegando num ponto que aquilo se transforma num processo que foge do controle dele, porque da ansiedade você tem agressão emocional, depois se aquilo crescer você pode ter uma agressão verbal, depois você pode ter uma agressão física, ou internamente. E nesse processo interno ele se transforma numa obsessão mental. Não estou falando de obsessão espiritual ainda, que é uma consequência da obsessão mental. O que é obsessão mental? Aquela voz que começa a falar dentro de você. Ah, vou beber. Ah, eu vou beber. Ah, eu vou beber. Só que isso vem de uma forma tão automática, e vem imagens, e vem sons da latinha abrindo, imagens de você pegando, e aí começa a vir o quê? A vontade. Começa a vir o sabor, começa a vir o prazer, começa a vir todas as sensações. E da obsessão pula para a compulsão, e da compulsão pula para a fissura. A fissura é aquele momento em que às vezes um dependente químico, principalmente no caso do crack, que é a droga que gera a compulsão de forma mais rápida, é aquele momento em que fala, nossa, você viu, bateu na mãe para buscar droga. Não foi ele que bateu na mãe. Não foi ele que bateu na mãe. O cérebro dá uma descarga neuroquímica, que ele não enxerga mais nada, não vê mais nada, ele está no estado alterado de consciência. É isso que a gente necessita entender. Então nós temos que fazer de tudo para desconstruir a ansiedade e gerar um lar de tranquilidade. Por quê? A droga gera o quê? Dopamina. Dopamina é o neurotransmissor do prazer. Neurotransmissor do prazer. Se eu comer, né, se eu me estufar agora na janta, né, se a pessoa se estufar lá na comida, a pessoa vai aumentar em 200%, 250% a dopamina, neurotransmissor do prazer.
Se a pessoa tiver uma relação sexual prazerosa, né, aquela relação consentida, com muito prazer, ela vai aumentar em 250% a 300%, às vezes, a dopamina. Se a pessoa cheirar uma carreirinha de cocaína, só uma carreirinha, ela aumenta em 500% a dopamina. Entende isso? E se a pessoa fumar uma pedra de crack em 8 a 12 segundos, ela aumenta em 1000% a dopamina. E aí vem o ignorante e fala, nossa, é fraqueza dele, né? Porque é só controlar. É muito mais do que isso. Entenda que deve existir todo um trabalho do dependente químico junto com ele e da família junto a ele. Não que justifique, eu usei porque meu pai chegou em casa. Não, nenhuma justificativa zero. Mas a gente pode contribuir, a gente pode fazer a nossa parte. A gente pode diminuir o índice dessa cultura de droga que existe no nosso país, que existe aqui na nossa cidade, é muito alto. Nós somos hoje a cidade com o maior tráfico de drogas ilícitas do estado de São Paulo. Superamos Ribeirão Preto, superamos Guarulhos, superamos Campinas. Entende isso? Nós somos, Rio Preto é a cidade do interior que mais consome cerveja por cabeça. Entende isso? Onde estamos? Rio Preto é uma das cidades mais violentas no trânsito. E a violência contribui para a ansiedade, para o estresse. Vai 6 horas da tarde na Andaló, né? Tranquilidade. Faça isso com você. Isso é sério. Significa que você está fora dessa cultura de ansiedade, de violência que nós estamos inseridos hoje. Você está fazendo parte daqueles que querem transformar o mundo. E aí entra o amor. Quando você manifesta amor, você produz um neurotransmissor chamado ocitocina. E é tão interessante o cérebro, Thelma, que não existe dependência química para ocitocina. Não existe. Mas fulano ama demais. Não, aquilo lá não é amor, aquilo lá é apego, é dependência, aquilo lá é outra coisa. Porque quem ama, liberta. Nós estamos falando do amor de Jesus. A amar ao próximo como a si mesmo. Então fica aí o convite para, além de tudo que você já sabe, e eu te parabenizo pelo seu esforço, eu te admiro pelo seu esforço, só de você estar aqui, né? Esses que vão receber essas medalhas, é um momento de celebração. Admiro, porque todo dia começa tudo de novo, e toda hora pode ter uma recaída de comportamento pela ansiedade, cuja recaída de comportamento pode levar ao reuso. A ocitocina é o neurotransmissor do amor. E tudo começa pelo alto amor. Ame-se. Jesus, né? A amar ao próximo como a si mesmo. Veja que Jesus não fala do amor, porque o amor não é problema nosso. O amor é da inteligência suprema do universo, o amor absoluto. O meu desafio, o seu, o nosso é amar. A gente fala assim, está faltando amor no mundo. Não. O amor está aí no universo. Falta você amar. Por isso que Jesus fala amar. Amar é verbo, é ação. É amar. É amar ao próximo. Quem está passando aí por você? É o próximo. É amar. Amar ao seu filho. Parar de culpá-lo, parar de condená-lo, parar de gerar uma pressão que não cura, que não gera controle. O que gera controle é amar. Amar. E você amar-se. Libertar-se de culpa do passado, de medo do futuro.
alto amor, amar-se. Você só vai amar ao próximo à medida que você se ama. Amar-se, vibrar por você. Ah, mas eu já aprontei isso, já fiz isso, já roubei, já matei, já trafiquei. Não importa. E hoje? E hoje? Porque a gente sabe que é só por hoje. É a cada 24 horas. Por que será que o nosso cérebro precisa de 24 horas para se refazer? Porque ele não dá conta de 2 dias seguidos. É a cada 24 horas. A gente vive a cada 24 horas. Só por hoje eu vou me amar. Só por hoje eu vou amar ao próximo. Só por hoje eu vou gerar ocitocina. E é tão interessante que no neuroreceptor, quando você tem uma molécula de dopamina gerada pelo prazer da droga e uma molécula de ocitocina gerada pelo ato de amar-se, a aderência é pela ocitocina. Entende por que o amor cura? O amor cura porque neurologicamente, neuroquimicamente, a ocitocina é melhor para o cérebro que a dopamina. Não é para eliminar a dopamina, de forma alguma. Não é para parar de ter prazer na vida, de forma alguma, por favor. Mas entender que onde existe uma compulsão, onde existe uma dependência, não existe prazer, existe um transtorno. Então era isso que eu queria contribuir aqui junto a vocês, nessa noite memorável, para que você, como familiar, faça a sua parte. Entenda que somos espíritos, isso não tem nada a ver com religião, porque todo mundo é espírito, princípio inteligente do universo. E a sua missão aqui na Terra, isso não tem nada a ver com a religião que você, da sua escolha ou não. A sua missão é deixar esse mundo melhor com a sua passagem. A melhor forma que existe é pensar no bem coletivo. Não é olhar só para dentro de você, é olhar para o outro, olhar para o próximo. Que você seja ator nessa transformação que o mundo está vivendo agora. Que você faça a sua parte para a gente diminuir a cultura da droga aqui na nossa cidade, na sua rua, no seu bairro e principalmente dentro da sua casa. Mas dentro do ambiente de amor. E se você tem a doença, que você sempre mantenha esse foco junto a você do alto amor. Ame-se, 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 ame-se. Você tem ainda uma história para contar nessa existência. Você ainda tem um novo capítulo que ainda não foi escrito. Não importa o que já aconteceu, importa cada dia um passo a mais. Cada dia um passo a mais. Isso tem solução, pode não ser fácil, mas é possível. Nós temos vários exemplos de pessoas que a gente recolheu na rua, hoje está fazendo faculdade de engenharia civil, outro está fazendo serviço social, outro está fazendo psicologia. Tem um que foi conhecido nosso há muito tempo, hoje ele trabalha com carteira assinada no Shopping Iguatemi, trabalha lá na área de manutenção, e há muitos anos atrás ele fez parte do tráfico de drogas. Ele morava no cemitério, ele disputava comida com um cachorro de madrugada, que depois da droga, né, o dependente químico ele usa droga à noite, aí na madrugada vem a fome. E o que é que eles estão fazendo, que eles vão fazer de madrugada, né, hoje aqui na nossa cidade? Quem está na fissura, na compulsão, quem está numa situação de rua, eles vão buscar os lugares onde tem comida. E às vezes eles descobrem que está tendo uma festa numa casa, então eles ficam na calçada. 3 horas da manhã vêm os cachorros, os nossos irmãos cachorros. E às vezes eles têm que disputar com o cachorro aquela comida que é colocada ali no lixo. E quantos que nós recolhemos da rua, que hoje estão aí, não todos, porque depende da pessoa, né? Mas uma grande parte hoje está aí com uma vida digna. E não é que você tem que mostrar para as pessoas, você não tem que mostrar nada para ninguém. Ah, eu quero mudar porque eu quero mostrar para o meu filho, para minha mãe.
Pare com isso. Isso não funciona. Você não tem que mostrar para ninguém, é você com você. É você com você. Se você se transforma numa pessoa melhor, você vai ser um filho melhor, vai ser um pai melhor. E o amor, que é o sentimento que gera a sensação chamada felicidade, que deve ser a nossa razão de viver todos os dias. Que cada um de nós possa acordar com esse propósito. O quanto eu posso fazer dentro das minhas escolhas, a partir de agora, quando eu acordo, para ser feliz no dia de hoje. Parabéns a todos que vão receber aqui as medalhas. Gratidão pelo convite e que a gente continue juntos nessa luta, que é uma luta de todos nós. Gratidão e felicidade.